início de estudo, na verdade, eu busco a inspiração, naturalmente que na fala de Jesus, que nós não nos preocupássemos muito com o que haveríamos de falar, porque o Espírito falaria por nós. Se nós podemos nos referir ao Espírito da Verdade como a legião daqueles companheiros emancipados que vem nos explicar as coisas da existência, né? Também é justo que eu me valha desse coletivo espiritual nosso, para buscar as inspirações, e aí nós vamos encontrando os nomes familiares, a especialização de cada um, a história de luta que às vezes conhecemos e às vezes ignoramos, né? Mas que, de certo modo, dão sustentação ao inconsciente do nosso estudo, tá? E sempre naquela certeza de que o nosso estudo é coloquial, significa que o nosso estudo ele é conversado, ele é singelo. Algumas vezes nós temos alguns rebuscamentos, né? Aí nós vamos em alguma teoria, citamos alguma questão, porque ele tem um cunho, uma natureza, por vezes, filosófica. Noutras vezes, ela é biográfica. Hoje o nosso estudo é uma revisitação, tem um pouco a ver com temas que nós estudamos, como, por exemplo, alívio, né? Um pouco a ver com um dos segmentos das bem-aventuranças. O nome bonito para isso é interface, né? Mas podemos dizer também que são temas irmãos. Eles se congraçam, eles se relacionam. E a finalidade do estudo está muito relacionada a relembrarmos nossa profunda essência, o nosso sentido verdadeiro de ser, e que isso possa valer como descanso para nossas almas, conforme Jesus disse. Mateus capítulo 11, que nós estudamos uma vez um trecho, né? Então a finalidade é essa, que seja um remanso, seja um oásis, seja um descanso, mas através do esclarecimento. O tema abnegação é uma palavra que, se nós formos traduzir, ela não vai ter como sinônimo, geralmente eles se comportam, né? Ele não tem uma tradução satisfatória, exata, não. É um termo que, por si mesmo, diz mais daquilo que nós queremos representar no estudo da noite. Mas vamos nos lembrar imediatamente, inicialmente, do que ele nos trata, tá? Na condição de encarnados, nós já dissemos isso algumas vezes, nós nos materializamos, nós nos corporificamos, nós nos tornamos físicos. E nós nos confundimos com esta realidade. Nós nos confundimos de tal maneira que nós chegamos a crer que a nossa vida é uma vida meramente material e animalizada. Chegamos a crer que a nossa vida ela é biológica unicamente, que ela tem um início, quando nós nos tornamos visíveis, e nós nos extinguimos quando o corpo cessa de funcionar e se decompõe. Isso é a visão materialista. Mas não é simples, na verdade, para nós que não somos simples, isso é muito complexo, parece muito natural, né? Se somos espírito, naturalmente nós teremos a consciência espiritual das coisas, da existência, vamos diferenciar, separar, sabemos pesar as coisas, sabemos que o mais importante é o espírito, mas na prática não é assim que acontece. Porque nós habitamos este corpo e nós nos relacionamos de tal maneira, ele obedece tanto a nossos comandos, que nós acreditamos realmente que a nossa existência é o nome que nós herdamos, é a sequência, o atavismo, a sequência biológica que foi legada para nós, o temperamento que trazemos e que nós somos aquilo que temos,
aquilo que nós fazemos, aquilo em que nós acreditamos. Deste modo, nós achamos que é a nossa existência, que a questão física é que é a realidade profunda. Isto é muito complicado, isto é muito doloroso por vários fatores. Começa pelo fato de que o nosso corpo físico, ele já é fadado, ele é destinado, ele tem um tempo de vencimento, ele vai morrer. A outra porque ele envelhece, a outra porque ele adoece. Falamos nisso no estudo passado. As 3 leis identificadas por Buda, né? A velhice, a doença e a morte. E a outra questão é porque esse corpo físico, e aí consideramos bastante, felizmente, né, que grande percentual da humanidade adora a condição material e do corpo físico e das condições materiais da existência, isso é ótimo, que tenha gosto e temperamento para tudo. Mas é um corpo que requer tipos de manutenções, tipos de cuidados, que enfrenta tipos de limitações que, comparados esses limites ao plano espiritual, é como se o espírito estivesse preso ao corpo. Exemplos concretos disso são, por exemplo, nós não conseguimos nos comunicar muito claramente pelo pensamento. Nós não conseguimos volitar, né? Nós não conseguimos voar. Nós não conseguimos aprender em algumas horas, né? Na verdade, nós aprendemos em anos aquilo que no plano espiritual, às vezes, se aprende em alguns dias ou algumas horas. Lembrarmos de questões relativas a outras vidas, se existe a reencarnação, ficamos ali limitados e não nos lembrando, inclusive, de questões que foram mais recentes, que caíram, como dissemos, no esquecimento, ou naquilo que nós ignoramos relativamente à nossa infância, que vai para o subconsciente, mas que não passou clarissimamente pelos nossos sentidos físicos. É como nós sonharmos, por exemplo, e acordarmos e, de repente, nós temos a impressão que o nosso sonho se desfaz como uma nuvem. E eu tinha dito para mim que quando eu acordasse eu me lembraria dele, mas quando eu me levanto, o sonho foi embora. Então, de certo modo, esse nosso corpo, né? E com as questões de funções, de órgãos, que as funções vão cedendo, vão arrefecendo, é um nome bonito. Nós temos umas palavras bonitas e poéticas para essas questões. Arrefecer, fenecer, finar. São eufemismos, né? São palavras mais leves para fenômenos complicados. Mas nós nos mergulhamos ao corpo. O tema será a abnegação, vamos chegar, tá? E quando chegamos aqui no Oriente, eles citam das rodas das reencarnações. E eles dizem que o nosso círculo vicioso consiste no fato de nós renascermos, nos apegarmos, nos apaixonarmos, nos apegarmos, sentimos a dor pelo apego, depois a morte, depois a reencarnação e o apego, e a dor originária do apego, e depois o sofrimento, a morte. E a reencarnação, por isso se chama roda reencarnatória. É como se um círculo vicioso nos possuísse, como se nós fôssemos tragados. Por isso que no Ocidente nós damos muito o nome de paixão. Paixão é o apego. E o apego, conforme a espiritualidade cita, né, mesmo o ser mais endurecido não deixa de devotar amor, sentimento, dedicação a pelo menos um ser ou alguma coisa. Então, algumas pessoas têm um apego, né, exagerado, imenso, desmesurado, em relação a outra pessoa, a uma outra criatura, em relação à riqueza, em relação à fama, em relação ao poder. E este apego, ao mesmo tempo que ele se torna um empenho, um estímulo, ele se torna também uma fonte de vulnerabilidade e de sofrimento. É da natureza das paixões essa contradição, né? Porque ele busca se satisfazer, ele busca saciedade, ele busca plenitude,
mas às vezes é uma casa construída sobre areia, porque a natureza dessas nossas paixões, no sentido de um amor que ainda não é puro, e que se dedica a questões que são transitórias, passageiras, limitadas, ilusórias, é que quando a gente fala de um castelo de areia, quando falamos de mundo das ilusões, é que a consequência disso depois será o esvaziamento, a desilusão. É forçoso que com o tempo nós consigamos distinguir, discernir, perceber o que é duradouro, o que é divino, do que é temporário, que é da ordem dos nossos sentidos. Vamos traduzir isso tudo, tá? Uma das questões que Jesus mais ensinou para nós quando esteve aqui na condição de Messias e na condição de Salvador, na condição de Messias foi o amor divino, o amor do próximo. E ele pergunta, né, o que eu devo fazer? Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus, não apenas amar a Deus, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. Então, força, sentimento, coração, entendimento, com alma, com todos os nossos poderes, com todas as nossas forças da existência, amarmos a Deus acima de todas as coisas. E ele diz que há um segundo mandamento que é tão importante quanto o primeiro e que eles dois resumem toda a lei e os profetas. Amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Mas nós temos dificuldade sobre o que seja amor. Tanto é que no Antigo Testamento, a maneira de amar a Deus, inclusive, era uma maneira passional, apaixonada, impositiva, arrebatada, uma vida de suplício, de rituais, de imolação, de holocausto, de oferta, né? Então nós colocamos essa relação com Deus de uma maneira passional e de uma maneira muito humana, de uma maneira muito cultural, de uma maneira muito social, abusiva, parcialíssima. Jesus então ensina para nós que esse amor de Deus, ele não descarta, está relacionado ao amor do próximo. E amar o próximo é samaritano, gentio, homem, mulher, criança, animal, ambiente, meio ambiente, planeta, tudo. O próximo é tudo aquilo que não somos nós, né? É o nosso próximo. Amar a tudo. A consciência cósmica está nisso. Como Messias, uma das coisas que Jesus ensinou crucialmente foi o amor. E como Salvador, quando se fala que Jesus é o Salvador, aí nós pensamos, mas ao mesmo tempo que é o Salvador, ele diz assim, é no Evangelho de João, tá? Ele cita assim, capítulo 17, esse é o que eu sei de cor. Mas ele fala, olha, não peço que os tires deste mundo, mas que os livres do mal. Como assim? Porque olha só, se não é para tirar deste mundo, e este mundo é um mundo material de expiações e provas. Se todos padecemos, sofremos, que é da natureza evolutiva, o sofrimento. Se os discípulos, depois apóstolos de Jesus, sofreram e sofreram muito, preponderantemente foram martirizados de maneiras muito cruéis. Jesus é o Salvador. Não peço que os tires desse mundo, mas que os livres do mal. Mas objetivamente nós vamos dizer que Jesus é o Salvador e que ele livrou os apóstolos da perseguição? Não. Evitou que fossem encontrados? Não. Evitou algumas vezes, mas permanentemente que eles fossem presos? Não. Que fossem torturados? Não. Insultados? Não. Mortos fisicamente? Não. Que Salvador é esse? E essa é a questão que nós nos perguntamos hoje, se formos pensar. Fevereiro de 2022, porque quem assistiu o estudo vai se perguntar sobre o que estamos falando. Nós estamos lidando, novamente, antropologicamente sempre, o mundo está em crise, o ser humano sempre está em luta. Mas nós estamos lidando com vários desafios de conjuntura, de biologia,
de políticas internacionais, de clima, né, enquanto temperaturas, intempéries, uma série de questões que são do nosso planeta. Mas qual vai ser a salvação que Jesus trará então? Ele vai nos proteger e nós não sofreremos? Não, né? Muito bem. Abigail, como abnegação, falaremos. Muito bem. Então, significa que não sofreremos? Errado. Significa que é um bom negócio seguir Jesus do ponto de vista da proteção, porque estaremos no mar, que os outros vão ser mortos, e nós não. Uns virarão estátua de sal e os cristãos não virarão. Significa que cairão 1.000 de um lado, 10.000 do outro, que nós não cairemos fisicamente também? Não. Significa que não seremos acometidos pela Covid, ou que não fomos? Também não. Ou seja, nós estamos submetidos à lei material, condição física do corpo e do planeta. Mas a natureza da nossa consciência, da nossa existência e das nossas reações pode ser diferente. Isso Jesus vem revelar como Salvador da humanidade. Ele vem nos mostrar padrões de consciência, formas de conduta, valores através dos quais nós teremos uma fortaleza, uma serenidade. E a abnegação é uma dessas categorias. Dos exemplos que Jesus mais dá é sobre essa leveza, né? A abnegação, ela é uma palavra tão importante que na excelente síntese constante do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o que seria a constituição da caridade, o orientador espiritual, ele diz que a caridade é composta por duas qualidades, duas virtudes: o devotamento e a abnegação, o nosso tema. O que é o devotamento? É o trabalho, né? Uma dedicação, um empenho. E o que é a abnegação? É esse desinteresse natural, esse desprendimento, essa questão da gratuidade. Uma sem a outra não é perfeitamente a caridade. Por quê? O devotamento, o empreendedor, o empresário, a pessoa que tem um vício, que tem uma compulsão, ela é dedicada a uma causa. Mas não é qualquer causa, no caso da caridade. É dedicar-se ao bem. Mas, às vezes, nós nos dedicamos ao bem com interesse pessoal, com melindre, com vaidade, com orgulho, com cálculo. Então, tudo isso torna necessária a presença da abnegação. E se nós nos tornarmos seres abnegados, desinteressados, tranquilos, e não somos devotados, aí nós ficamos vegetativos. Por quê? Nós podemos cair naquela situação da possível inação. Aquilo de ter um amor importante, porque purifica o ar, depura a consciência, medita, contempla, conhece a si e tal, mas não se dedica às criaturas. Aí, o segundo mandamento não é cumprido no sentido de que amar o próximo como a si mesmo, Jesus complementa didaticamente com o verbo. Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam. E ele completa com muitos verbos, né? Dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, roupas aos desnudos, visitar os doentes, consolar os presos. Ou seja, Jesus é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, mostrou como fazer e depois, didaticamente, né, apresentou para nós os resumos dos ensinamentos, do que estava vivo naquela relação. A abnegação, então, tem esse condão, esse poder de distinguir o cristão no sentido que ele não faz isso para ganhar dinheiro, para se salvar egoisticamente, para ficar livre do mundo, para na próxima vida conseguir uma família melhor, para ser elogiado por Deus, para que as pessoas o glorifiquem, para que o seu nome seja perpetuado, para que
ele seja louvado, elogiado, não é para nada disso. A abnegação, ela cumpre aqueles preceitos de Jesus de não apenas fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse, mas que nós nos disséssemos, somos servos que cumprimos o que tínhamos de fazer. Ou quando diz, não saiba a direita o que faz a esquerda. Então, a abnegação, ela dá cumprimento àquilo que Jesus falou sobre a prece, né? Abnegar é abster-se com a ação. Muito bem. A abnegação, ela faz com relação à oração, com relação à ação, aquilo que Jesus fala sobre a prece naquela outra passagem, que ele diz assim, quando formos orar, não vamos para a praça pública, nós vamos para o nosso quarto e na intimidade do quarto nós oremos e Deus nos ouvirá. A abnegação é assim. Ela invisibiliza, ela torna anônima, ela não assina aquela obra, porque o que importa é que a obra do bem aconteça. E a caridade pura, Kardec diz até mesmo que ela tem uma capacidade de intuir, de rastrear, mediunidade explica muito isso, né? A pessoa, de certo modo, ela busca uma necessidade que nem a dela, como se fosse, e torna a satisfação do ser auxiliado como se fosse dela. E essa pessoa se sente feliz pelo fato de poder felicitar o próximo e se sente realizado por poder realizar alguma necessidade do outro e se sente honrado e agradecido porque aquele benefício foi aceito, foi acolhido. A abnegação, ela se torna grata à pessoa, à criatura a quem ela beneficia. Por isso ela fica insuspeita. Quando há o ego misturado com as nossas ações, essas ações ficam assinadas e elas ficam com as nossas manchas, com as nossas máculas, com as nossas imperfeições temporárias. Não é para dizer mal de nós, é para dizer que o nosso ego, às vezes, muito inflado, meio desestruturado, excessivamente melindrado. De algum modo, o bem que nós fazemos fica bem impuro. A obra fica imperfeita. Porque se ela não é feita pela inspiração divina e no sentido divino da obra, né, ela tem um pouquinho de peso. Como disse Emmanuel, às vezes faz aquilo e por termos um apego, nós até ou nos vangloriamos, ou então nós esperamos alguma coisa em volta e a pessoa se sente pesada por ter recebido um bem. E Emmanuel fala que às vezes até um bem com um conselho exagerado, uma franqueza exagerada e tal, vou dar o peixe, eu vou ensinar a pescar. E aí faz com que a pessoa sinta tão mal de receber, que Emmanuel diz que às vezes a caridade deturpada é um pão doce envenenado. Então vamos lá. Algumas questões que nós confundimos com abnegações, tá bem? Às vezes nós vemos assim, que a pessoa é muito abnegada, ela não é apegada às coisas. Não devemos nos iludir sobre isso, porque o grau evolutivo para se chegar à abnegação ele é mais depurado, mas alguns degraus nos ajudam a chegar até lá. Só não devemos achar que já chegamos quando estamos muito longe, né? Sem nos apegarmos à obra, sem o ego exagerado. Verdade. Santo Antão, sim. Lembro dele. Então, às vezes eu descarto alguma coisa. Descarto, né? Eu posso doar uma roupa. Não, eu sou desapegado, tá? Mas a roupa que eu dei, eu já tinha me usado, descartado, não serve, não é a cor, não combinei, me traz uma lembrança ruim, não vai fazer falta, estou liberando espaço. Materialmente, é uma boa obra? Mas não significa que aquele descarte seja claramente uma abnegação. Tem um cálculo nisso. Tem uma programação. Não é aquela espontaneidade da caridade que se torna tão natural da nossa consciência que, como diz André Luiz, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, a boa obra que eu realizo hoje, amanhã, ela pode ser muito natural, muito fluente, ela pode irradiar de mim. Aquilo é uma amostra, é um momento do meu degrau evolutivo. O descarte
Descarte ainda não é abnegação. Tem uma outra questão que às vezes eu falo assim, olha, não vou a tal lugar não, porque o pessoal fala, nossa, mas você consegue resistir a tal lugar? Eu falo, não, porque eu não tenho interesse em lá. Puxa, você é uma pessoa tão desapegada das coisas, então, mas às vezes meu temperamento não se sente atraído, não tem paixão, não tem apego, não tem provação, não tem tormento e não tem renúncia, porque não me interessa. Desinteresse é isso. Para mim não é um ponto sensível. É aquilo que acontecia com alguns navegadores que chegavam lá levando para os índios coisas que para a cultura dos índios não tinham valor nenhum. E ama-se aquilo que se conhece. O que adianta chegar para um companheiro que não tem a noção do que seja e entregar um quebra-cabeça de avião com 1000 peças? Ele vê aquilo, nem está pronto, nem está montado, ele não vê ali o avião. Para ele não tem valor. Mas para quem é daquela engenharia mecânica, aquele valor é imenso. Diamantes ao cavalo, sim, Sirlene. O Jesus, quando fala dar pérolas aos porcos, dá um dinheiro para uma pessoa que nem sabe o que é dinheiro. É uma criança, tal. Um cão que destrói uma série de coisas da casa, como você pode fazer? A gente pergunta para um cachorro assim, né? Como você teve coragem de destruir isso? Isso é da minha avó e tal. Aí a gente fica com raiva, mas não é valor. Para algumas pessoas, né? Um celular, um retrato, uma carta, uma peça arqueológica. Se nós encontrarmos, nós não temos conhecimento para entender. Então, a gente pode encontrar num terreno uma peça arqueológica, descartá-la. Alguém vai dizer, mas que falta. Ou então é uma pedra preciosa, que nós nem sabemos que ela é valiosa. Porque para nós não tem apego, não tem paixão, não tem valor. Então, isso também não é abnegação. Às vezes isso é fruto da ignorância. Outras vezes porque é inacessível. O que tem de mais comum na história da inacessibilidade é aquela história da raposa e das uvas. Eu acho que é aquela, né? Que a raposa queria as uvas de certo modo, mas como elas não estavam assim, não quero saber, não, deve estar ruins, deve estar verdes. E descarta as uvas. Por quê? Porque não é acessível. Então, às vezes, o que me parece ser uma abnegação é um cálculo. Não é acessível. Como assim, né? Eu não trairia Jesus se eu estivesse lá naquela situação de Judas, mas é hipotético, é especulativo, não tem sentido profundo, então não dá para saber. O nome bonito disso é um subterfúgio, né? Bom, um sofisma e tal. Judas, nosso irmão, certamente evoluidíssimo. No outro momento, eu cedo em favor de alguém. Isso já é legal. Cedo, né? Às vezes eu abdico de alguma coisa. Uma oportunidade de ser executada, eu deixo que o outro vá. Eu deixo que o outro tenha preferência, que o outro tenha prioridade. Eu abdico de um lugar em favor de outro. Aquilo é interessante, porque momentaneamente eu cedo. E isso é um crescimento, é uma evolução importante, porque aquilo me dá uma amostra do que seja abnegação. Aquilo é como se fosse um convite, como se fosse uma visitação. Eu sinto, como diz Jesus assim, eu sinto que saiu de mim uma virtude. Eu sinto uma leveza naquele momento, que é passageira, que é rápida, é um ótimo. É uma faísca de abnegação. É um convite à permanência nesse estado que é difícil de sustentar. Então é difícil nós mantermos esse padrão vibratório, mas ele nos visita, às vezes, pela simples aproximação de um espírito superior, que nos move, eu ia falar impele, né? Que nos motiva a uma ação, a ceder em favor de alguém. Esse espírito já tem essa conquista e quer nos apresentar essa virtude. Ele não fica muito tempo conosco, porque, como dizem as obras da codificação, né? Se ele ficar muito tempo, ele vai interferir no meu livre-arbítrio, porque eu vou viver muito em função da influência dele, que já conquistou. Então ele vem, se aproxima, inspira uma hora do bem e se distancia, se inspira e se distancia, até que nós sintamos interesse de buscar como diz Jesus, esse reino dos céus é como se fosse um terreno. Aí nós vamos buscar esse terreno, esse sentido, essa lembrança, esse padrão vibratório, essa trilha
para a felicidade. Ceder, então, já é importante, mas ele é momentâneo, ainda não é a questão. Tem outro momento em que eu tenho uma perda. E aí, para que isso serve? Por exemplo, uma das questões é para a espiritualidade, nos apresentar que as coisas materiais não são confiáveis. Elas não são duradouras. Elas podem até parecer ter um pertencimento, mas nós não temos a posse definitiva sobre elas. Essa perda pode ser uma perda muito natural, né? Pode ser consequência do tempo, dos nossos movimentos, de movimentos independentemente de nós, né? Independente de nós, unilaterais. Alguém nos demite um emprego. Nós não damos conta de continuar um curso. Nós deixamos de fazer parte de uma comunidade, mudamos de sala de aula, de enturmação, de cidade. Então, nós temos perdas, tá? Perdemos o lugar. Isso nos dá uma sensação de presença e ausência. Isso nos leva a um estado de crise quando tem imperfeição, porque essa dor, é estranho dizer que a dor é dolorosa, porque tem dores que são mais leves, são mais tranquilas, mais conformadas, mais sutis, mais acolhidas, mas tem dores que são muito sofridas. E essa perda, dependendo da maneira como ela nos encontra e da maneira como eu interpreto, ela fica muito poderosa, ela fica muito dominante, muito sofrida em mim, né? Agora, a perda, ela pode ser por fator tempo, pode ser por concorrência, pode ser por vários fatores, mas a perda pode ser dada também por impositivo, e alguma coisa pode não ser tirada. Bem, isso vai ter a ver com o tema do altruísmo, tá? Pode ser tomada, pode ser subtraída, pode ser negada, pode ser interrompida. Ou seja, é movimento da vida, rejeitada, né? Substituída. Na prática, tão certo quanto o apego e a paixão faz parte da nossa consciência e existência, a perda também faz parte deste movimento material, porque numa hora nós vamos perder pessoas, outra hora pessoas vão nos perder, outra hora nós vamos perder o objeto, outra hora um objeto nós vamos conseguir ganhar, outra hora nós vamos ceder, outras vezes nós seremos beneficiados, outro será beneficiado, ou o benefício não se dará. A vida não é esse movimento de contradições, gente. E por que nós estamos nessa escola da vida física e material? Para que nós conquistemos fortaleza, entendimento, transcendência, domínios, evolução e aperfeiçoamento. É o caminho. Então, uma das disciplinas, uma das matérias que nós trilhamos é a da abnegação, o reto caminho, o reto pensamento, né? O da abnegação. Bem, se eu não tenho estado de abnegação, eu quero falar da abnegação de Jesus Salvador, chegaremos a isso, tá? Por que eu falei que Jesus, uma das questões que ele mais falou para nós como Salvador, foi sobre o estado de consciência, sobre a condição espiritual de ser leve. E qual é o resultado, a recompensa, a consequência de nós fazermos essa opção e tentarmos construir esse estado de consciência, tentarmos nos vincular a ele. Olha só, se eu tenho apego às circunstâncias e se eu tenho ressentimento, se o meu ego é exagerado e se eu tenho inconformismo, em que situações eu caio? Por exemplo, eu caio no ressentimento. Ressentimento é sentir de novo. Se eu tenho um sentimento ruim, se eu tenho uma perda, se eu tenho uma frustração, se eu tenho um remorso e carrego aquilo, ressentimento é o sentimento de novo. É a maré trazendo de volta aquelas ondas que nos fazem sofrer. Ou porque perdemos, ou porque não tivemos, ou porque fomos relegados, ou porque fomos, outra palavra, preteridos, ou porque fomos descartados, ou porque fracassamos, não demos conta. Tudo isso é doloroso. Então, a abnegação também é um amor a si mesmo, é um desprendimento em relação a coisas que aconteceram e que já não tem volta. E que nós devemos lidar com elas, isso é difícil, até no auto-perdão, lidar com isso de maneira leve, fluida, serena, tranquila, mansa, mansuetude. Se eu tenho ressentimento, eu sofro.
Se eu não tenho a abnegação no ser, eu tenho amargor. O amargor pode ser traduzido de várias maneiras, quando eu não me conformo com o envelhecimento, quando eu não me conformo com a negativa, não me conformo com a impotência, não me conformo com a perda, não me conformo com a separação. Vai dar problema, porque no mundo material as coisas se separam no espaço e no tempo. Então, se eu me apego a isto, sem entender a essência, que une as criaturas, onde elas estiverem, como elas estiverem, em que plano estiverem, se eu for pela lei material, eu luto contra uma corrente e vou perder. Se eu não tenho o apego, aliás, se eu não tenho o estado de consciência da abnegação, eu tenho arrependimento. E o arrependimento também, de certo modo, nos atormenta, nos suplicia. A abnegação não é apenas fazermos a obra com desprendimento e leveza. É também quando a gente fala entregar para o mar, né? Essa expressão chegou depois, né? Podia ter existido há bastante tempo, né? Entregar para o mar, não é isso? Soltar as correntes, abrir os grilhões, não recalcitrar contra o aguilhão. Palavras complexas, mas que tem a ver com a gente fala de entregar para o mar. Se eu me arrependo e fico remoendo aquele apego, aquela corrente que eu arrasto, aquele peso que eu carrego, ele me adoenta, ele me adoece. Se eu não tenho abnegação, eu tenho hesitação. Eu tenho cálculo, né? Um jeito de calcular quando não se tem a consciência abnegada, qual que é? É eu tentar fazer negócio com Deus, né? Lembra? Um dos discípulos, Senhor, eis que largamos tudo e te seguimos. O que nos espera no reino dos céus? É meio assim, fala para nós se vale a pena o que nós estamos fazendo, a vida que estamos levando, se estamos seguindo o Senhor e se seremos recompensados. Fale do reino, mas como cálculo. Então, a falta de abnegação, ela nos leva a essa situação de calcular, de negociar, de nos acharmos assim, hoje nós estamos renunciando às coisas do mundo, não no sentido de desprendimento, mas no sentido assim, eu estou investindo, né? Nessa minha renúncia temporária para que no reino dos céus eu receba 100 vezes mais. Gente, é um juro. Isso é praticamente uma extorsão que nós fazemos com Deus, né? Entregar uma coisa e querer o cêntuplo é meio complicado materialmente. É um tipo de agiotagem, mas tudo bem. Então, corrupção. É o cálculo, tá? Noutro momento, o que parece ser abnegação é uma dispersão. Eu tenho uma concentração 8, 9, depois você abriu mão disso, porque já perdeu o valor, como falamos das roupas. Numa outra hora, eu tenho uma riqueza e ela é, o nome bonito é mal, estranha, mal baratada, ela é desfeita, ela é dilapidada, nome qualquer, por quê? Jesus diz assim, dá conta da tua administração. Dar conta não é só prestar conta, é também dar conta e conseguir seguir com a administração, com os nossos deveres. Só que às vezes eu sou displicente, eu sou negligente, eu sou descompromissado com as questões materiais. E isto fica parecendo abnegação. Numa outra vez, eu abandono um compromisso. Não é, gente? No nosso caso é diferente. Olha só, Buda, quando Siddhartha Gautama busca a iluminação, ele larga a esposa dele, Sansara, e ela estava grávida. Puxa, ele ia buscar a iluminação, o entendimento do caminho para a humanidade. Tinha que ser daquela maneira? Talvez não. Talvez ele não tivesse que ter se casado, engravidado a companheira, deixado a companheira lá. Talvez não tivesse que ser assim. A história de Siddhartha Gautama, então, não se compara com a de Jesus, inclusive por isso. Agora, ele realmente estava buscando uma missão muitíssimo mais elevada, um compromisso com a salvação da consciência da humanidade. Não é o nosso caso. Às vezes o que nós fazemos para essa abnegação é simplesmente abandonar nosso compromisso, nosso dever, nossa missão, dentro do nosso nível, e aí se reveste de uma aparência de abnegação. Nós podemos ver a população de rua, às vezes, em alguns casos, é muito complexo o tema. Nós podemos dizer, puxa, eles são tão simples, verdade, muitos, tá? Podemos dizer, puxa, eles são muito evoluídos, porque eles conseguem se desprender, um outro que vai para o mosteiro. Não é isso claramente que a espiritualidade diz. O desafio maior é o de Saulo. Saulo conseguiu cumprir os seus ofícios, cumprir a sua cidadania
e priorizar as questões espirituais. Dificílimo isso. E ele fazia isso até o extremo do naufrágio, da prisão, de sofrer tortura, de deboche, de abandono, de desprezo, de ironia, de ter sido deserdado. Então, Saulo consegue deixar claro para nós a missão de ser material, de ser cidadão, de ser simples, de ser trabalhador e ter uma atitude preponderantemente missionária. É um exemplo extraordinário que nós temos, com todas essas instâncias, com tudo isso realizado. É o dificílimo, né? Bem, como é a lei da vida que nós vamos ter e não ter, ganhar e perder, o que nós concluiremos é que a vida toma, então é melhor nós darmos. Se nós não dermos, a vida toma, né? Sim, muitos espíritos, inclusive, estão conosco que nós nem temos noção de apóstolos estão reencarnados. A espiritualidade fala isso, né, Sérgio? Então, se nós não dermos, a vida toma. A gente diz assim, muito meio espírita também, né? Se nós não formos pelo amor, nós vamos pela dor. Então, vou pensar o contrário. Em vez de ir pela dor, é melhor ir pelo amor. Que é melhor dar do que seja tomado. Agora, Jesus Salvador. Uma das questões que Jesus, na categoria de Salvador, mais faz conosco é nos explicar a diferença de vivermos em espírito e em verdade. Vamos lembrar algumas situações. Quando se diz no Novo Testamento, o amor do dinheiro é o pai de todos os males, está se falando da paixão, está se falando do que o dinheiro é capaz de realizar, está se falando dos valores não apenas monetários, mas de glória, de poder, de acúmulo, de questões que a riqueza pode, de certo modo, acessar. Quando Jesus diz a Marta, Marta, tu te perturbas e preocupas com muitas coisas, no entanto, só uma delas é necessária. Marta diz isso e mostra para Marta, Maria sentada, que escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, porque Jesus percebe que Marta, como ele diz, está perturbada e preocupada. Olha só, preocupada com o futuro e perturbada com o presente. Marta sofria muito, Jesus estava com ela e ela não percebia o quanto aquela ansiedade, né, Sérgio? O quanto aquilo é fustigante, o quanto é doloroso, o quanto é desafiador. Então, para ser mais didático, Jesus diz para nós assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Parece simples falar isso, parece óbvio e repetitivo, mas isso é tão poderoso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia é suficiente o vosso cuidado. Gente, isso é profundamente sabedoria oriental. Isso é como diz um monge, que já citamos uma vez, ele é vietnamita, né? E Thich Han, o nome dele, escreve Thich Han, Thich Han. E ele dá curso sobre meditação andando. E ensina a meditar lavando panelas. E ele diz assim: andar não para chegar, andar por andar. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois a cada dia é suficiente o vosso cuidado. Isso, olha, isso é capaz de nos curar de tantas coisas, prevenir de tantas coisas, nos livrar de tantas aflições, de tantas ansiedades, de tantas apreensões, de tantas dúvidas. Isso é capaz de nos trazer leveza. Então, quando Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Jesus Salvador, Messias no amor, Salvador no método, né? Mostrou para nós o que então? Nós vamos sofrer no mundo, mas nós podemos ter uma condição, que nós falamos no início do corpo físico, né? Nós podemos volitar no corpo, nós podemos ser leves no corpo. Nós podemos viver essa vida sem que o corpo seja um fardo, sem que a vida material seja o nosso sentido de ser, sem que os entrechoques do mundo material, político, econômico, sejam os determinantes da minha consciência. Eu posso, de certo modo, governar o meu ser, lidar com o mundo com uma realidade respeitável, mas secundária, porque o espírito é mais poderoso, ele é divino, ele é
feliz. Ele é destinado à felicidade. Ele é potente. Ele tem potências manifestas ou imanifestas que cada vez mais se revelarão. E ele está no mundo físico e na condição do corpo de passagem. Sim, Jesus diz, eis que a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Olha o que Jesus fala, todos. Ele não está dizendo, quando chegar ao meu reino, não. Jesus diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu peso é leve. Estou repetindo como mantra. E Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele não diz, eu vim para convidar vocês. Ele não diz, quando vocês passarem por reino, vocês terão vida em abundância. Ele garante que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso é para agora, é para nós que estamos encarnados, inclusive na condição em que nós estejamos. Porque nós estamos em condições transitórias, segundo as quais uma é endividada, uma outra situação é doente, uma outra situação é frustrada, a outra é abandonada, a outra é espezinhada, a outra é impotente, a outra se sente pequena. Tá, para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso depende de quê? Da nossa escolha de consciência. Do padrão de consciência que nós resolvermos aderir, construir, fortalecer e alimentar. Isso é meditação, gente, de certo modo. Nós sabemos que estamos aqui por passagem e Jesus dá outros exemplos sobre isso. Vamos lá. As bem-aventuranças são essa concretude. Jesus fala, bem-aventurados os simples, os puros, os mansos, os pacificadores, já falamos nisso. Tudo isso está relacionado a espíritos muito desprendidos, pouco exigentes, de egos simplificados, de relações tranquilas, de ajuda natural, de espíritos que vão alcançando um tal grau de humildade que eles se tornam imperturbáveis. Imagine, imperturbáveis porque se é sereno, humilde, manso e pacificador, por que ele vai se perturbar? Ele pode se sentir incomodado, como aconteceu com Lucas, aquele exemplo luminoso, incomodado com o sofrimento alheio, incomodado com o bem que se tem que fazer, incomodado com o reflexo do mal que é praticado, incomodado com as condições difíceis em que as pessoas lidam. Então, é uma conclamação, aí entra outra parcela que nós falamos, lembra da caridade? É a abnegação e também o devotamento. Não é só um desprendimento de me isolar, me conhecer, me curtir e não me preocupar com nada, não é isso. O devotamento entra nessa categoria. Mas de uma qualidade de consciência que muda tudo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Não é só a obra, mas é a maneira como ela é realizada. É o motivo pelo qual ela é realizada, é a maneira pela qual nós vivemos daquela maneira e não de outra. Simples, humildes, puros, desapegados. Jesus, de novo, não só ele diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia é suficiente o vosso cuidado. Jesus também diz no Pai Nosso, olha lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E uma das coisas que Francisco de Assis, João Batista e Paulo aprenderam no deserto é se alimentar de modo frugal, simplificado, vestir do modo que desce. Paulo, tendo o que comer e com o que me vestir, me dou satisfeito. Francisco de Assis, esses companheiros do jejum, esses companheiros do deserto, esses companheiros da simplicidade, do desprendimento, de considerar que o que sobra para mim falta para o outro, de que a necessidade do outro é minha necessidade, que a árvore que frutifica através de mim deve render frutos àqueles que estão em condições precárias. Caridade é muito isso. E ela é feita com leveza e com alegria.
porque é uma forma de consciência, é um entendimento espiritual das coisas, é uma maneira de entender que com os brinquedinhos materiais nós realizamos alegrias verdadeiras, alegrias concretas para o corpo e para a existência das pessoas e das criaturas. Então é uma ilusão que dá testemunhos reais, dá crescimento verdadeiro e nos possibilita subir degraus de virtude que significarão a emancipação e a felicidade definitiva de servir e de ensinar. Jesus dá outros exemplos. Achava-se que um animal, que um alimento, uma carne, alguma coisa era impura, e ele diz, não é o que entra pela boca que produz o mal, o impuro é o que sai, né? Não vos preocupeis com o que havereis de comer, com o que havereis de usar para vestir, porque acaso o corpo não é mais do que a veste? E a alma não é mais do que o corpo, né, gente? O espírito não é mais do que o corpo. Então, isso não deve ser a nossa preocupação profunda. Ah, mas isso é importante, Jesus também disse isso. Ele diz, olha, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Tá? Isso é complexo. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Simples como as pombas, o abnegado, mas prudentes como a serpente. Dá conta da tua administração. Então, nós temos que ter inteligência, discernimento, esforço, planejamento, capacidade administrativa, tudo isso sim. Mas tendo prioridades espirituais que são muito superiores aos nossos apegos materiais, às nossas exigências materiais, ao soldo, ao salário que nós esperamos pela nossa cristandade. Então, nós devemos ser simples, desprendidos, humildes, mansos, pacificadores. Eu sei que falar isso é facílimo. Tá, fazer é difícil, mas o que estamos dizendo é que a felicidade está nisso, a plenitude está nisso, a vida abundante está nisso, a iluminação está nisso, a santidade, a consciência cósmica, o estado de perfeição da alma, tudo isso está nesse estado de consciência que nos possibilita estar livre onde estivermos. É com essa consciência crística que Paulo e Silas, quando presos, encarcerados, algemados, ensanguentados, quase meia-noite, que uns se diriam arruinados, abandonados, injustiçados, resolvem cantar hinos e estremecem a prisão e a cidade, porque eles estavam louvando a Deus naquela condição. Então, eles não estavam presos. Preso estava o carcereiro, que depois até se converteu. Mas é possível em Cristo Jesus ser livre. E é disso que Paulo, por exemplo, fala com base no que Jesus testemunha. Quando ele fala somos livres em Cristo Jesus, ele não diz estamos livres, nós somos livres. Se nós conseguirmos vencer esses apegos, essas cadeias, esses grilhões, esses apequenamentos, essa dominação do ego, essa imposição da matéria, esses determinantes da fama, esses caprichos, né? Se alguém elogia, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas seguiram, quantas pessoas deram like, quantas pessoas elogiaram, quantas pessoas vieram à minha festa, quantas pessoas lembraram do meu aniversário. Tudo importante nesse parquinho evolutivo de Deus aqui na Terra. Mas isso não é o nosso apego. Isso não é a razão profunda de ser. Se fizermos isso, nós seremos imperturbáveis e compreenderemos o que Paulo diz. Tenho para comigo que nada nos pode separar do amor de Deus, nem o abismo, nem a enfermidade, nem as potestades e nem a morte. Se nós fizermos isto, né, nós teremos um entendimento tão natural do direito do outro, tão natural do meu dever de proporcionar felicidades às criaturas, tão natural de entendermos que eu sou um ser divino que visita moradas de Deus, que deve ser grato, ser enternecido, ser otimista, ser contribuinte da beleza, do belo, não, da beleza e do bem.
Se eu conseguir entender isto, dialeticamente, quem conseguir fazer isso será leve, terá o jugo suave, será um ser que não condena, será um ser que ajuda, será um médium de Deus. Então nós conseguiremos vencer a situação do corpo, entender que se nós temos alguma coisa suficiente para viver, basta, inclusive o nosso corpo físico, a nossa aceitação será outra. Se eu perceber que meu computador de bordo, o cérebro funciona, os olhos funcionam, o ouvido, fala, não tenho uma faculdade, mas eu tenho a outra. Se eu não tenho essa faculdade no plano espiritual, como diz Divaldo, eu vou cantar. Se um órgão qualquer não responde, não tem aquela resistência plena, ou se diminui a função, eu não sou o corpo. Se eu estou numa condição subordinada, eu entendo que aquilo é situação temporária, muitos dos últimos serão os primeiros, mas eu pensarei isso sem orgulho. Se eu entendo que eu tenho um posto de controle, de administração, de autoridade, eu farei isso com fraternidade. Se eu estiver numa situação de alegria daqui e alguém estiver com a tristeza de lá, eu vou mentalizar, eu vou orar, eu vou pensar em como alegrar, assim como a gente faz às vezes com as crianças, com os animais, com as plantas. A gente faz isso. É o que os espíritos guardiães fazem conosco. O fato de a gente falar nesse deserto das telas, não ver as pessoas, sempre dá um receio de ser repetitivo, óbvio, confuso, dispersivo, mas espero que a energia chegue até as pessoas, porque o que estamos dizendo aqui? Jesus Salvador não vai nos tirar do mundo, não vai impedir que soframos, vai nos ensinar uma consciência que já não sofre, que não se e cumpre a missão de ser médium divino. Sendo puros, simples, pacificadores e mansos, naturalmente, o que vai acontecer? Nós seremos amor. E o amor, como diz Paulo, né? Tudo perdoa, tudo espera, tudo crê e tudo sofre. Como diz Paulo, seremos cartas vivas do Cristo. Tá? Resumindo, em função do nosso tema que estamos dizendo aqui, a abnegação não é só ser desapegado das coisas materiais. A abnegação não é só fazer o bem e não esperarmos nada em troca. A abnegação não é só amar, como aquela pessoa escreveu, o poeta escreveu muito bem. Amo-te por amar-te, não para ser amado. Nada me apraz mais do que ver-te feliz. Isso é um belíssimo. Foi apaixonada essa poesia. Mas a abnegação é nós temos um estado de consciência espiritual tão sutil, tão leve, tão divina, que ela se empodera, o espírito é leve e o espírito alivia. Este alívio é caridade consigo, que alivia é caridade com o próximo, tá? Então, é a expectativa de que valha como consolo e que nós entendamos que somos potencialmente, destinadamente, fatalmente seres que são, que serão felizes, tá? Abraço a todos e nos confiamos ao nosso companheiro Demóstenes. Obrigado, Gladson, por mais essa pérola, né, que a gente tem ouvido. E você fala que às vezes é cansativo a gente refalar sobre os assuntos, né? Está sempre repetindo, mas nunca é demais. Né? Porque eu, agora, sinceramente, eu feliz por hábito, eu sempre torço pela expectativa de que a gente não acredite. A gente até fala que nós somos crianças de Deus, né? Às vezes fala assim, ela sofre demais, está passando por muito, esse mundo de eletricidade, 2022 está terrível, esse mundo, você viu o que é que aconteceu? Isso faz parte do nosso brinquedinho, nós estamos aqui no nosso bate-bate do parquinho evolutivo, mas isso não deve ser uma realidade profunda, porque do ponto de vista do ser profundo, sejamos só paz e só alegria. Agora, uma paz que é caridosa, uma alegria que busca justiça, tudo bem, tá? Mas não ter a vocação da felicidade, que é o nosso destino, tá? Nós não vamos nos livrar de ser felizes, não, nem adianta querer. Tá certo. Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade, viu? E a presença de todos. E eu queria aproveitar, como prece final, pedir para a Tânia Alisson, que está nos ouvindo aí, está presente hoje,
E cumprimentando o amigo Lucas, que está na nossa live, tá? O pequeno Lucas. Olha o nome do menino. É. Portador da luz. Ah, mas tudo bem, olha. Opa, teremos música ali, ó. Parece. Eu vi uns mensageiros divinos ali aparecendo ali, né, moça? Pois é. Eles estão paramentados. Nos escutam? Sim, eu vi muito bem. Oi, Michel. Opa! Ô, Demócio, eu fico cumprimentando os meninos, não tem jeito. Depois que eu virei professor de ensino fundamental, não resisto, não deixar vir as minhas criancinhas. Jesus não deixou levar as crianças, como que eu não vou cumprimentar? Fique à vontade, agora eu vou ficar quieto. Obrigada. À vontade, o Alisson e tá. Nossa pressa, tá, gente? Estão me escutando? Quando eu te chamar para fazer o bem, não se pergunte o porquê, nem muito menos quem. Você deve ajudar a suportar a dor. Doa o teu amor, mesmo que o seu irmão não reconheça o que se fez. Não cobre de ninguém se você faz o bem. Ele encontrará um jeito de voltar pra ti. Não pense em desistir. Tente mais uma vez. Cumpra sua missão de coração. Se você sofre, existem pessoas que sofrem também, bem mais que você. Não faz sentido olhar só pra dentro e não entender que o objetivo é o coletivo. Quando você faz o bem, não importando a quem, eu estou sempre do seu lado e te dou toda a força pra vencer. O que mais você quer? Se tens a vida que eu te dei como um bem maior, por que demoras a entender que eu não te deixo só? Pare de reclamar e passe a agradecer. Não deixe o tempo passar sem escrever uma linda história repleta de amor. Ajude o teu irmão e assim repare a tua dor. O teu remédio está no bem que vem de ti. O teu remédio está no bem que vem de ti. O teu remédio está no bem que vem de ti. Muito lindo, obrigado. Nossa oração final, viu, Tânia? E o Alisson também, tá bom? Já melhorou? Tá certo. Então é isso, gente. Te agradeço mais uma vez. Hoje o povo nem embora, né? Que beleza. Valeu. Franklin. Boa noite. Cheguei atrasada, mas cheguei. Gente, parabéns, muito obrigado, amigo. Valeu. Obrigado, Gladson. Valeu, adeus, meu amigo. Oi, Larissa. Oi, Boa tchau. noite a todos. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigada, Antônio. Valeu, Sonzinha. Obrigada, Gladson. Tchau para todos. Boa noite. Até breve, tá, pessoal? Boa noite, gente. Com Deus. Giovanni. Boa noite, né, Nelinho?
Deus. Boa noite, Larissa. Isso. Tchau, Sheila. Tchau, Sirlene, minha amiga. Valeu. Valeu, Franklin. Boa noite. Até mais. Com licença, pessoal. Aires, boa noite, gente. Valeu, João. Tudo bom. Alô, Deus. Tchau, gente. Boa noite, tá? Obrigado, Aladir, pela presença, viu? Lúcia, quanto tempo? Boa noite, eu atrapalhei aqui, mas boa noite para todos.